Olá, caros colegas advogados, colegas advogadas. É um prazer estar aqui novamente com vocês em mais uma aula do Estúdio ESA. Meu nome é Marco Felipe Castelo, sou professor aqui da Escola Superior da Advocacia e hoje nós vamos tratar a respeito de um tema de muita importância na atuação da advocacia, que é o tema ação de improbidade administrativa. Nós vamos falar dos conceitos básicos necessários para que a gente entenda a atuação prática e também falar a respeito de aspectos processuais, que nós, advogados, temos que saber para poder orientar nossos clientes no nosso dia a dia e também atuar judicialmente. Inicialmente, a gente vai falar aqui, então, da Lei 8429 de 1992, que regulamenta toda a questão da improbidade administrativa. Vamos aqui pertinho. Pessoal, é muito importante que nós possamos conceituar o que é improbidade administrativa. Improbidade administrativa, ela está relacionada à moral. Como a gente vê aqui, ela consiste, a probidade, então, é a moral. E a improbidade é a ofensa a essa moral. A probidade, a moralidade administrativa, foi erigida a princípio da administração pública pela Constituição Federal, como todos nós sabemos, de acordo com o artigo 37, caput da Carta Magna. E o que a gente pode entender como moral administrativa? Nós sabemos que a moral, em um sentido amplo, ela pode ser considerada como um conceito jurídico, um conceito indeterminado, subjetivo. Cada um tem o seu conceito de moral. Contudo, a moral administrativa ela não se confunde com essa moral comum. Ela é uma moral jurídica, tanto que foi erigida a princípio da administração pela Constituição Federal. Essa moral administrativa, então, ela pode ser identificada por um conceito jurídico. No caso concreto, para que nós possamos avaliar se foi respeitada ou não a moralidade administrativa, nós temos elementos jurídicos que podem determinar essa identificação, diferentemente da moral comum. Então, a moral administrativa não se confunde com a moral subjetiva, a moral comum. Ela é um conceito jurídico que é identificado no caso concreto de acordo com a Lei 8429, que vai identificar algumas questões relativas à moral administrativa. Pois bem, nós temos então aqui dois fundamentos para identificar a improbidade administrativa, o fundamento constitucional e o fundamento legal. O fundamento constitucional está identificado no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que ressalta a possibilidade de punição. A Constituição Federal elenca um rol mínimo de punições a serem aplicadas ao agente ímprobo. Então, o que fala aqui o artigo 37, parágrafo 4º? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Nós vemos aqui, então, que a Constituição dá uma regulamentação mínima à improbidade administrativa. A Constituição fala que serão punidos e outorga a competência para identificar o que é improbidade administrativa e regulamentar a sua forma de punição e processamento à legislação ordinária. Por isso que a melhor doutrina vem dizer que essa norma constitucional, o artigo 37, parágrafo 4º, é uma norma constitucional de eficácia limitada, que depende, então, de lei infraconstitucional para que possa ser aplicada no caso concreto. Pois bem, essa lei, a Lei de Improbidade Administrativa, é uma lei nacional. Importante a gente identificar o que é uma lei nacional. Nós sabemos que nós temos o Congresso Nacional, que legisla a respeito da legislação federal e também questões de cunho nacional. Essas leis nacionais, elas não são aplicadas somente ao ente federativo União. Elas são aplicadas a todos os entes federativos que compõem a República Federativa do Brasil. Então,
a improbidade administrativa e a lei de improbidade administrativa é aplicada não somente à União, embora seja uma lei federal, uma lei elaborada pelo Congresso Nacional. Ela é uma lei, então ela é considerada uma lei nacional, aplicável tanto a municípios, estados, Distrito Federal, quanto à União. Nós vamos identificar agora, e muito importante, essa é uma das questões mais palpitantes da lei de improbidade administrativa, que é a identificação dos sujeitos passivos, né? Tanto os sujeitos passivos de um lado, quanto os sujeitos ativos da improbidade administrativa geram alguma discussão, até jurisprudencial, hoje em dia. Os sujeitos passivos da improbidade administrativa são aqueles sujeitos que podem ser vítimas, então, dos atos de improbidade, aqueles que podem sofrer os efeitos deletérios desse ato que ofende a moral administrativa. Os sujeitos passivos, então, eles, em regra, quando a gente for ver o conceito, a gente identifica que a moral administrativa, por ter sido erigida a princípio constitucional, é um direito difuso. A doutrina é pacífica nesse sentido de que a moral administrativa é um direito difuso. Portanto, interessa a toda a coletividade. Dessa forma, a ofensa à moral administrativa traria, em um primeiro momento, a ofensa a toda a coletividade. Mas, obviamente, que se é a moral administrativa o objeto de tutela da lei de improbidade administrativa, um particular ou uma pessoa jurídica privada não pode sofrer os efeitos, em regra, da improbidade administrativa. Sempre o que a gente vai identificar é a ofensa a princípios da administração, lesão